Ai, gostei! Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso Fala Noruega! Eu sou Luísa Melo, comigo são Elton dos Santos, Kátia Morim, Maria José. Como convidada hoje. Nós queríamos introduzir e falar um pouco sobre essa questão da saúde mental, porque nós estamos no inverno aqui na Noruega, né? Muito pesado, muita neve, escuridão. Verdade, tem que se cuidar. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda, Maria. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente está super curioso de aprender um pouco mais sobre essas técnicas terapêuticas, né? Que você vai contar um pouco para a gente também. Mas, primeiramente, você vai introduzir um pouco de você, falar um pouco da sua vida. A sua história com a Noruega. Tá bom. Então, meu nome é Maria José Hansen, eu sou terapeuta holística, sou terapeuta na área de Access Bars, Reiki, radiestesia e massagem terapêutica, né? Porque só na massagem já tem uma ramificação, que é justamente uma técnica, né, uma técnica corporal que você pressiona 32 pontos ao redor da cabeça. Okay. Com os dedos. Com os dedos, o terapeuta ele pega um protocolo e ele segue aquele protocolo. E esses 32 pontos, eles estimulam os dois lados do cérebro. Aí, por exemplo, pessoas que têm problemas de Alzheimer, TDAH, depressão, ansiedade. Ou, às vezes, até como eu estava falando para a Luísa, que se você quiser resolver problemas passados, tipo os traumas, emoções cristalizadas, ou, enfim, emoções que às vezes se cristalizam mesmo no corpo, pode ser através de massagem, em pontos específicos. Isso. Tem pessoas que sentem no corpo, aí faz, o meu pé direito está coçando. Entendo, dá um reflexo. Tem pessoas que choram, porque, tipo assim, libera aquilo ali. Libera. Ativa, se tiver alguma coisa lá dentro que está fazendo aí mal, começa a né? chorar. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que não passa nada. Eu acredito 100%, porque essa coisa do nosso cérebro, toque. exatamente, e é o que comanda, né? O cérebro. Imagina se você estiver massageando essa área, de repente está liberando tudo aquilo. É verdade, muita energia, né? E o Reiki, eu faço uma pequena massagem e faço a limpeza energética da pessoa toda. E às vezes vem certas coisas para mim, e às vezes a pessoa sente certas coisas também. E no geral é uma limpeza energética mesmo. Que os xamãs fazem, enfim, existem várias. Healing, né? Também técnica de healing, de cura e tal. Cura. E muito interesse aqui na Noruega. Radiestesia. Isso, a radiestesia ela é francesa, foi criada no começo do século XX. Por exemplo, tem um gráfico chamado 9 círculos. Esse gráfico 9 círculos é para proteção energética, né? Proteção espiritual, enfim. E ele chegou à conclusão, colocando esses 9 círculos, e chegou à conclusão que esses 9 círculos emanam uma certa proteção. E o que é que a gente faz? Eu coloco o nome da pessoa, a data de nascimento, que eles chamam e o testemunho, né? Aí, no caso, tipo, Elton dos Santos, data de nascimento, proteção espiritual, um exemplo. Ou, tipo, você vai viajar para o Brasil e quer proteção na viagem. Quero. O que eu tenho que fazer, gente? Aí vai nome e a data de nascimento. Deixa tudo ativado, aí eu vejo quanto tempo, pelo pêndulo, vai ficar aquilo ali. E, a partir daquele momento, ela já está emanando aquela energia e, tipo assim, a duração da tua viagem para o Brasil vai durar aquele. Aí você vai voltar, sei lá, dia 7 de fevereiro. Aí, dia 7 de fevereiro, eu vou e tiro aquele. Qual o nome de novo? A radiestesia. Terapêutica. Aí tem, por exemplo, tem pessoas que têm problema de saúde, aí quer colocar gráficos para aquele problema de saúde melhorar. Tem pessoas que prazo também, que quer ganhar uma renda extra, tem pessoas que querem um relacionamento, quer tipo assim, abrir os caminhos para achar um relacionamento novo, um exemplo. Assim. Aí eu pendulo e vejo quais gráficos vão ser colocados, quanto tempo. Quando chega aqueles dias, eu vejo se vai continuar. E isso são círculos que você falou? São 7 círculos? Não, tem para mais de 200 tipos de gráficos e tem
vários, alta vitalidade, por exemplo, que é um gráfico onde você pode colocar um copo de água e aquela água ela potencializa e fica com... Isso com um pêndulo, assim você vai eu energizando pendulo e vejo mais ou menos quanto tempo vai ficar. Se for, por exemplo, para a saúde, aí eu vejo quantos gráficos vai ser para aquele tratamento de saúde. E ali fica durante aquele tempo e depois, quando chega naquela época de acabar, eu vejo se vai continuar ou se precisa desmontar tudo. E tem as massagens. Muito interessante, eu quero já fazer um appointment aí. Já tem objetivo? Já tem. Já que é o prazo. A agenda da Maria José tá lotadíssima. Por exemplo. Não, nós fizemos essa técnica. Sim, aí tem as massagens tem as massagens que eu divido, né, em relaxamento, que no caso é a parte terapêutica, que eu vou em pontos, por exemplo, aqui no timo. É um osso timo? Que é o timo? Isso, o timo, ele é um ossinho que a gente tem no meio do externo, aqui no tórax. Sim. E você fazendo uma certa pressão aqui, você libera emoções. Aí tem certos pontos, por exemplo, atrás do joelho, tem certos pontos nos quadris, certos pontos aqui na parte do pescoço. Tireoide, Que né? você massageando, você libera, por exemplo, pessoas que têm traumas relacionados ao sexo, fica tudo aqui. Hormonal, né? Aqui e no quadril. Eu tenho uma pergunta. E trauma relacionado à integração? Fica Bom, de repente os ombros, a ombros. carga pesada. carregando. Ai, meu Deus, não aqui na consegui me nuca. integrar, tem que fazer muito roxo nesses ombros. Pergunta minha, você tem muito cliente que tem fibromialgia? Eu tenho Aqui tem uma bastante, cliente né? que ela faz semanalmente comigo, ela tem fibromialgia e ela trabalha na área de saúde também. Então ela usa muito o corpo dela e essa massagem que eu faço nela é justamente para abrir mesmo a parte, né, da musculatura das costas, e eu trabalho bem assim essa área nela e ela está bem satisfeita. E fala que realmente assim, exatamente ali naquela hora que eu estou fazendo a abertura, né, da musculatura dela, é dolorido, não é às vezes tão confortável, mas no outro dia é como se ela tivesse tirado assim 1000 quilos das costas, porque a questão da fibromialgia é que você fica com certas musculaturas que elas não ficam oxigenizadas e elas ficam endurecidas, e com isso vem a dor, vem o desconforto. Não, geralmente a fibromialgia o pessoal sofre muito assim na parte das costas. E estudos mostram que geralmente são pessoas que tiveram partos muito difíceis. Aí, entendeu? Teve muita pressão. Teve muita pressão na hora do parto. Na hora do parto, Eu tive. Difícil. Seu parto foi difícil. Meu parto foi difícil. Você é de leão? De partir de Você é de leão? cá. Você é de A Só leão? partida, o parto, a partida do Agora, leonino. Não queria sair, não. Sei lá. E o que você acha, assim, se você tiver que dar um conselho para quem mora aqui, né, que está ouvindo a gente ou assistindo a gente, sobre essa questão do inverno? De repente dá pequenas dicas. Como que faz? Essa questão da depressão sazonal, né? Isso. Uma coisa assim que eu aprendi, eu já estava com uns 15 anos de Noruega, foi realmente tomar vitamina D3, porque não é nem só a D, é D3 mesmo, mas logicamente que você tem que ver com o seu médico, você tem que ver, às vezes, conciliar a vitamina D3 com a vitamina A, a vitamina K. Então, como eu estava falando para vocês, a minha terapia, eu tento fazer ela o mais humanitária, mais humana assim, possível. Aí eu tenho um trabalho que eu faço a domicílio também, se a pessoa, dependendo da necessidade da pessoa, eu vou e atendo na casa. É porque se não for na casa, você tem um local que você atende? Sim, eu tenho uma clínica que eu atendo às sextas-feiras. Eu posso atender das 7 da manhã até às 22. E durante a semana, se a pessoa tiver interesse que eu vá na casa dela, eu vou também, levo a maca, levo todas as coisas e faço a minha terapia na pessoa. Também conveniente, né? Porque legal, e a gente precisa que é aqui pertinho. E não tem desculpa, que não pode ficar trabalho depois do trabalho, vai até às 10 horas da noite. Investimento, né? Investimento na saúde mental, física e A necessidade da pessoa, ela vai sentir a necessidade. Por exemplo, eu tenho um exercício de auto-healing. Se você
vocês quiserem fazer comigo agora, a gente pode fazer. Claro, pode fazer. Pra Auto-healing, mostrar pra quer dizer. vocês como é. Faz, quero fazer. Então, Vamos fazer? Auto-healing. Eu aprendi uma arte marcial chamada Qigong. E a maneira mais fácil de você sentir a sua energia vital, a sua energia Qi, vamos dizer, a sua vida, né? Sua energia do corpo e, tipo, às vezes até se limpar pelas mãos. No caso, as extremidades, né? Mãos e pernas. Mas pelas mãos a gente pode sentir rapidamente. Aí, tipo assim, você... Sacode. Tipo, show energia ruim, assim. Não, Não, eu ia até você meio que- fez, você né, meio que- Tata, lá no- Ativa. você meio que ativa a sua ativa a energia com as mãos. sua extremidade das mãos. E, tipo assim, Sacode a mão. Deixa a munheca mole. deixa girando, ó. Aí, tipo assim, você fica desse jeito, 1 minuto Nossa. ou 2, Vai Sério? adormecendo um pouquinho, Deixa- né? bota pra fora, sabe? Tipo assim, Olha assim, bota. Volta pra Luiz, você tem que... Chacoalha de maneiras. Aí agora, se O você parar a mão, se você parar agora, você vai sentir a energia. Uau. Qual o nome? Osho? Uau. Não. Não, esse é o Qigong. Qigong. Você sente que tá saindo Sim. a Levitando, energia né? pelas mãos. Sim. Uau, parece um magnetismo. Aí quando campo essa magnético. energia sai, aí você se banha. Quer dizer que Aí significa você se energia banha. boa. Isso. Ah, Vem energia boa. olha isso, gente. Isso aqui É. se arrepia tudo. Energia Deu pra do sentir? Qigong, Já. que legal. Qigong. Essa é a maneira mais fácil. Essa é a maneira. Ninguém não, né, gente? Manda pro norte. Tem que mudar pro norte. É bem do Olha norte, aí. né? Eu pensava que vinha do norte. Ai, gente, Eu tô mas- confusa agora. Você falou que a energia vinha do